Pesquisas confirmam polarização. Essa semana nós tivemos a divulgação, até o momento que eu faço a gravação desse vídeo, de duas pesquisas, do Nexus e da Meio Ideia. Essas duas pesquisas têm algumas pequenas diferenças nos números percentuais de intenção de voto, mas o que elas têm em comum são alguns fatores. Primeiro, continuamos verificando que os dois candidatos que representam os principais polos desde 2018, esses polos existem e hegemonizam a disputa político-eleitoral no Brasil, eles continuam sendo as duas candidaturas que estão disparadas na frente. É do presidente Lula e de Flávio Bolsonaro. Ambas muitos pontos acima dos demais concorrentes, que nenhum dos outros concorrentes, chega a marcar 2 dígitos nessas pesquisas. O segundo elemento comum entre essas duas pesquisas é que Flávio Bolsonaro, que estava, desde que estourou o escândalo do filme Dark Horse, tinha sofrido uma queda, e a verdade é que agora ele começa a recuperar o terreno. Ainda não é uma recuperação suficiente para colocá-lo percentualmente à frente do presidente Lula, mas a diferença entre eles vem diminuindo. A Nexus, por exemplo, indica que no segundo turno Lula ganharia por uma diferença de 1 ponto percentual. A Meio Ideia coloca Lula com uma diferença de 5 pontos percentuais no segundo turno. O que é importante nesse processo? Mesmo a queda nas intenções de voto, aquele período mais complicado para Flávio Bolsonaro, que se refletiu nas pesquisas, aquele período, quando ele teve a queda, não significou que as pessoas migraram para o apoio ao presidente Lula. Elas ou ficaram sem apoiar ninguém, ou migraram para os outros candidatos de oposição ao presidente Lula. O terceiro elemento importante nessa análise dessas duas pesquisas, que traz semelhança entre elas nos números, é que a avaliação do governo Lula continua sendo majoritariamente negativa, mas com uma diferença menor para a avaliação positiva. Então, observe o seguinte: quais são os cenários pegando esses 3 elementos? Nós temos os 2 principais candidatos que representam os 2 polos muito à frente, disputando entre si quem vai ser o próximo presidente da República. Nós temos uma diferença entre Lula e Flávio Bolsonaro reduzindo aos poucos, mas com Lula ainda na frente, sem que Lula cresça, ou seja, a redução da diferença não é porque Lula cresceu, mas é porque Flávio recuperou uma parte do terreno perdido. E o terceiro, que no segundo turno há um empate técnico entre as duas candidaturas. Quando nós vamos para o terreno da rejeição, também há um empate técnico. No caso da Nexus, eles mostram que o sentimento anti-Lula é um ponto percentual maior do que o sentimento anti-Bolsonaro. Já na pesquisa Meio Ideia é o contrário. A rejeição a Bolsonaro é 1 ponto acima da rejeição a Lula. Ou seja, ambos estão representando essa polarização e, ao mesmo tempo, não representam candidaturas que empolguem pelo lado positivo. Elas acabam levando a que eleitores e eleitoras declare a sua intenção de voto em um dos dois pela rejeição. Eu vou votar nesse porque eu não quero outro. Isso é o que determina a rejeição, principalmente no segundo turno. E aí vem uma pergunta, porque a estratégia do presidente Lula e do PT tem sido estimular o eleitorado a resolver essa questão, resolver essa parada no primeiro turno. Porém, as pesquisas não têm indicado ainda essa possibilidade. Elas mostram que Lula, em termos de votos válidos, chega perto dos 50%, mas fica abaixo. E a soma de intenções de votos dos demais candidatos ultrapassa 50%. Ou seja, indica que haverá segundo turno. Claro que essa pequena diferença, que também aconteceu em 2022, Lula quase fechou a fatura no primeiro turno. Faltou muito pouco. Porém, quando foi para o segundo turno, ele ganhou por muito pouco. Ganhou como se diz nas corridas de cavalo, ganhou no Photoshop. É o que indicam as pesquisas também para esse ano no segundo turno. Qual a tendência das próximas pesquisas? Porque se a gente olhar, as pesquisas elas vão oscilando de acordo com as notícias e os escândalos. O escândalo da relação quando foi descoberto e veio a público a relação
de Flávio Bolsonaro com Daniel Vorcari, do Banco Master, foi quando Flávio teve seu pior momento nas pesquisas. Agora nós estamos vivendo o inverso, o reverso da moeda, com escândalos em torno do filho do presidente, do Lulinha, e também do seu assessor direto, hoje fora da assessoria, porque estava cuidando da campanha, e também que já abriu mão, já renunciou ao seu papel, a sua função na campanha eleitoral, que é o Marcola, que foi o seu assessor direto na presidência da República. Então, a tendência é que as próximas pesquisas, enquanto essas notícias negativas para o presidente Lula ficarem na mídia, sobrevivendo, a tendência é que as pesquisas reflitam uma possível queda nas intenções de voto de Lula, que não significa que vai subir a intenção de voto de Flávio. Porque essa variação, ela acontece aonde? Ela não acontece entre os eleitores consolidados de Lula e entre os eleitores consolidados de Flávio. Ela acontece naquele percentual de aproximadamente 10%, como já apontado pelo Instituto Quest, que são os independentes. Ou em outras pesquisas que mostram que tem 27% dos não polarizados. Mas mesmo esses 27%, a maior parte não vai a voto, não vai votar, se abstém. E aí sobram os mesmos 10%. Esses 10% ditos independentes é que oscilam na sua intenção de voto. Ou seja, de hoje, mês de agosto, até dia 4 de outubro, a tendência é que nós vejamos muitas oscilações, mas sem mudar o quadro principal, que é a polarização entre Lula e Flávio Bolsonaro. Hoje, Lula ainda é o favorito a ser reeleito, mas não é um favoritismo absoluto. Até porque vários institutos e analistas, institutos de pesquisa e especialistas no tema, indicam, por experiência de eleições anteriores, que há uma parcela de voto que é um voto escondido, envergonhado em Flávio Bolsonaro, de gente que fala que é contra a polarização, que não quer nenhum dos dois, mas que, no fundo, acaba indo para apoiar o Flávio, indo para apoiar os Bolsonaro. Esse voto envergonhado ele não acontece em relação a Lula, que é um voto mais declarado, mesmo entre os independentes. Então, nós temos hoje um cenário ainda indefinido. Nós ainda vamos ter, quando a campanha de fato começar no dia 16 de agosto, vamos ter 45 dias de uma guerra nas redes, uma guerra na televisão, uma guerra nas ruas, guerra que esperamos que não tenha, que não chegue a provocar vítimas, mas que certamente, do ponto de vista político, será uma guerra. E aí nós vamos ver como vai terminar no dia 4 de outubro. O meu palpite é que a tendência é que não haja solução final no primeiro turno, ou seja, a tendência é que nós tenhamos segundo turno entre os dois, Lula e Flávio, com Lula hoje, em agosto, mantendo o seu favoritismo, mas não uma liderança folgada. E aí, o que você acha dessa opinião, dessa minha avaliação? Você concorda? Você discorda? E você vota em Flávio? Você vota em Lula? Não, você não vota em nenhum dos dois, vota nos outros, em alguns dos outros candidatos? Deixa aí nos comentários a sua opinião, a sua avaliação, sempre com respeito pela diferença, pela divergência. Aqui nós temos as nossas redes são um espaço democrático, as pessoas podem opinar, defender as suas ideias, desde que de forma respeitosa, sem ofensa, sem agressão, sem xingamento. E não esqueça de nos seguir nas nossas redes sociais. Foca na estratégia com Orlando Tomé Cordeiro. Um grande abraço.